Vamos conversando um pouco. Olá para todos vocês que estão nos acompanhando sempre aí, tá tendo paciência em nos assistir, tá bom? Vamos conversar um pouco. Olha, alguns dizem que o crente, o cristão, não deve se envolver com política. Em parte sim, tá bom? Em parte sim. Da outra parte, o crente precisa estar informado como está acontecendo no cenário político em torno de si. Se tratando do nosso país, onde é uma democracia, aonde o eleitor que vota no seu representante ou no presidente, no governador, no prefeito, no deputado, no senador, no vereador, os eleitores, eles têm um amparo por lei, ou seja, uma lei que lhe dá condições ou de questionar ou criticar ou perguntar ou apertar o seu representante político por que aquela situação. Não é? Existem países que as pessoas comuns e pessoas também da classe política não podem criticar o líder máximo. Se criticar, ele é caçado e morto. No Brasil, se tratando de uma democracia, amparado nas leis de liberdade de expressão, e tudo mais, o cidadão do nosso país, ele tem o direito de criticar ou não gostar de uma atitude de seu governante, tá certo? Então, de 2018 para cá, nós passamos a entender melhor o que está acontecendo no nosso cenário político. Até ali, muitas coisas nós não tínhamos informação delas na sua totalidade. Tá entendendo? Então, o que eu digo? O cenário político que está acontecendo agora. Nós elegemos um presidente com um ideal novo, porém que atende os anseios da sociedade. Anseios básicos. O que é o anseio básico? A família, que é a base estrutural de uma nação, de uma sociedade. Como é que você vai ter uma sociedade se você não tem uma família propriamente dita? Pai, mãe, filhos, irmãos, avós, netos, primos, tios. Tá certo? É a família. Então nós vivemos esse contexto. Mas o cenário político atual que nós estamos vivendo, se eu fosse um rapaz de 18, 16, 17, 18 anos, eu não teria muito o que falar não. Mas como eu sou uma pessoa que já estou com quase meio século, né? Ou seja, com meus quase 50 anos de idade, então, de tudo que eu já acompanhei até aqui e tentando entender o que está acontecendo, eu comecei a me interessar por que realmente estava acontecendo com o meu país a partir do governo de onde surgiu o Plano Real. Dali para cá eu passei a tentar entender, a procurar entender o que realmente estava acontecendo no meu país, se tratando de governo e de política. E comecei a acompanhar, e gosto de acompanhar. Só que essa eleição de 2018, ela abriu a mente de muita gente, inclusive a minha. E eu quero apresentar alguns pontos aqui, mesmo que o nosso presidente que foi eleito, ele tenha boas intenções, ele tem dificuldade também de governar.
Se o outro ganhasse, seria muito pior ainda. Envolvido em tanto escândalo, não ia ter como governar. Este aí que está aí, nosso presidente, vamos falar dele, Bolsonaro, ele está tendo dificuldade de governar, tendo ele boas intenções. Agora você imagina se o outro, cheio de condenado até, ou um monte de suspeito de muitas coisas que fez, de corrupção. Como seria esse governo? Um governo desacreditado. E nós teríamos um cenário pior ainda. Porque esse governo, se fosse o outro, não ia ter condições de governar. Você pode ver, esse camarada foi eleito. Todo dia querem tirar ele. O errado não é o outro que foi condenado com crime até em segunda instância. Não. O errado é o atual presidente. Tentaram todo tipo de... Ele pode ter alguma coisa errada. Nenhum homem é perfeito, nenhum homem é tão santo assim. Mas eu percebo que ele está errando menos. Mas qual o grau de dificuldade maior aí? Ó, o STF, boa parte do STF está corrompida, certo? Diz que não pode falar do STF, senão que pede para caçar a pessoa, né? Mas boa parte do STF está corrompido, deve favor a alguém. Porque se não devesse favor, ou se não tivesse nada a temer, eles não mudariam a lei que mudaram. Mudaram a lei para poder satisfazer uma pessoa que estava presa. Eles não mudaram a lei por causa de você, por causa de mim, por causa de outro, não. Mudaram a lei para atender pessoas do seu convívio ali. Eles fingem que não estão do lado dessa pessoa. Tá certo? Parte do STF está corrompida. Parte da Câmara dos Deputados está corrompida. Alguns daqueles que estão no Senado estão corrompidos. Tá? Vou falar dos três poderes, que é o STF, o Senado e a Câmara dos Deputados. Esses três órgãos, esses três poderes, boa parte de seus integrantes estão corrompidos. Por isso que nós estamos vendo esse modo que eles estão tentando sobreviver. Porque se o STF condenar totalmente, os seus juízes também serão condenados. Se a Câmara dos Deputados condenar totalmente, os seus juízes, os deputados também sofrerão também o revés. Então eles estão fazendo de tudo para ver se pelo menos eles conseguem sobreviver este mandato. Boa parte dos políticos que estão envolvidos em escândalo e corrupção, a sociedade já mapeou. Não adianta. Eles podem até criar um mecanismo que os livre da condenação ou de ser cassado. Mas a justiça vai ser feita. Por isso nós estamos tendo dificuldade. Por que o pacote anticrime de Sérgio Moro não passou? Está tendo resistência. Por que eles votaram a lei de abuso da autoridade da noite para o dia? Estou falando assim da noite para o dia, na questão pelo fato de ter sido aprovado rápido demais. Por que eles aprovaram? E o pacote anticrime de Sérgio Moro, que traz benefício para a nação e um pouco mais de justiça e segurança para a sociedade, por que ele não passou? Porque o pacote anticrime do Sérgio Moro não vai pegar somente as pessoas de baixo clero, vai pegar também pessoas de alto escalão. E isso é por isso que nós estamos assistindo todos os dias estas cenas. Um acusa o outro. Eles querem a todo tempo
queimar o presidente. Você pode observar. Tem homem ali no Senado e na Câmara dos Deputados que não merecia, sinceramente, com toda a sinceridade do meu coração. Tem político ali no Senado, na Câmara dos Deputados e no STF também, falando de ministro, que não é digno de estar naquela cadeira. Mas estão. Então, se eu dou um conselho para esses homens, o que é que eu dou um conselho para eles? Que mesmo que eles sejam condenados, que eles façam um bom trabalho, porque eles serão lembrados pelo seu bom trabalho. Quem sabe a sociedade poderá perdoá-los se eles se redimirem dessas manobras que eles andam fazendo e procurar aprovar pautas realmente que atendem a população. Quanto tempo nós fomos enganados? Quanto tempo nos faltou a informação correta daquilo que era pra gente saber? Você entende? E isso faz com que as injustiças elas prevaleçam. Certo? Então o conselho que eu dou como cidadão, como eleitor, como pessoa, deixe o presidente governar, né? Faça o trabalho de vocês direito, porque nós estamos assistindo as manobras que estão fazendo para poder se blindarem. Mas o cargo de deputado, de senador, não é vitalício, e nem de ministro. Então, avaliando todas essas coisas, o cenário político nosso é esse. Você viu? Quantas boas intenções do governo foram vetadas? Ou o Congresso derrubou? Então, meu amigo, oremos a Deus. Busquemos a Deus. Para que Deus dê lucidez a esses homens, para que eles façam um bom trabalho. E deixem de ficar fazendo picaretagem, manobras, entendeu? Impedindo o progresso da nossa sociedade. Tá certo? A gente volta a conversar numa próxima, tá bom? Numa próxima oportunidade, nós voltamos a conversar novamente.